o Mano e o Romero. E aí a pergunta que a gente faz para o Mano aqui, também para você, né, Romero? Primeiro, claro, o Mano, 3 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. É o quadro final desse grupo 5 da Libertadores. E hoje foi o jogo, Mano? Te agradou esse quadro? Te agradou o jogo, não só pelo resultado, mas pela entrega? Primeiro você, depois o Lucas Romero. Bom, fizemos uma grande recuperação na competição. Nosso segundo turno é um segundo turno de 100% de aproveitamento. Tivemos uma derrota só no primeiro jogo. Sofremos gols só do Racing, 4 na primeira partida e 1 hoje. Passamos ali o miolo da tabela bem. E agora podemos, sim, falar para o nosso torcedor que acabou a fase de grupos. E o Cruzeiro não só classificou, como classificou em primeiro. Ele venceu hoje um dos últimos invictos da competição. O Racing não havia perdido para ninguém. Fez um início de jogo muito bom. Abriu 2-0. Tive a impressão, comentei com os jogadores agora, que talvez esse início de 2-0 tão cedo e da maneira como foi, nos relaxou um pouquinho. Talvez tenhamos nos iludido com facilidades que não existem na Libertadores e não existem contra um time dessa envergadura, que joga o futebol que está jogando o Racing. Então o colocamos de novo no jogo e aí perdemos o controle do jogo no primeiro tempo. Ao perder o controle, foi possível ver a qualidade do adversário que estávamos enfrentando. Segundo tempo, voltamos mais organizados, mais bem posicionados em campo, mesmo com o volume que o adversário em determinados momentos teve para buscar o empate, nós sempre tivemos melhor posicionados. A bola que chegou na nossa área sempre nos encontrou mais bem postados defensivamente. O outro pecado é que não se pode perder gols tão feitos, quase feitos, como perdemos hoje, porque aí sofremos até o final, até o último minuto, um jogo que, a partir das condições que tivemos e do jeito que ficou aberto, poderíamos ter chegado aí a um 4 ou 5, pelo menos do nosso lado. Então ficamos felizes com aquilo que produzimos na segunda parte da fase de grupos. Sabemos como é difícil a competição, vamos estar entre os 16, fizemos a nossa obrigação de time campeão de Libertadores, que é passar na fase de grupos. De agora para frente, a competição vai mudar, a competição terá um outro tipo de disputa, serão jogos de 180 minutos e a cada 180 minutos alguém vai passar. E nós sabemos e aprendemos hoje certamente uma boa lição para seguir passando e sonhando com aquilo que podemos sonhar. O treinador já falou tudo. A gente fez um grande jogo, né? Sabemos a grandeza do time rival, sabemos que é um grande time. Foi um jogo grande. Acho que Libertadores é assim. O jogo não se decide nos primeiros 20 minutos, senão até o final, não sabe quem vai ganhar o jogo. O Cruzeiro fez o certo. Talvez a gente tenha que aproveitar as situações que tem para poder matar o jogo. Daqui para frente, no mata-mata vai ser muito importante os gols. Então, quando a gente tem para fazer, tem que fazer. A gente já está acostumado a jogar mata-mata. Fomos campeões da Copa do Brasil, que é uma competição de mata-mata. Então, agora a gente tem que pensar no Brasileirão e depois do descanso pensar em seguir melhorando as coisas que tem que melhorar para poder passar a seguinte fase. Boa noite, a gente está ao vivo no Troca de Passes do Sport TV. Agora o Cruzeiro tem que pensar na Libertadores só em agosto, vai ter um tempo para pensar só no Brasileiro. Para pensar na Libertadores em agosto, o Cruzeiro pensa com ou sem o Arrascaeta? Pensamos com hoje. Em agosto, não sei te dizer, agosto é longe, o futebol é longe. Queremos que ele certamente esteja conosco, é um jogador importantíssimo. Acredito que vai estar,
Acredito que vai estar, assim como todos os grandes jogadores que temos um grupo de qualidade, um elenco de qualidade, exatamente para poder suportar, né, grandes competições que temos pela frente. Agora falta os últimos jogos do Brasileiro para praticamente cumprirmos todas as metas do primeiro semestre. Fomos campeões mineiros, classificamos na Libertadores, no primeiro do grupo, para os 16 melhores. Fizemos um bom primeiro jogo de Copa do Brasil, ganhando fora de casa, e agora queremos terminar no grupo da frente no Campeonato Brasileiro. Temos capacidade para isso. Isso são bons indícios, né? Mas o futebol, você tem que aproveitar os bons momentos para melhorar. Sabemos que podemos melhorar, sabemos que podemos oscilar menos, como oscilamos na Libertadores, principalmente na primeira parte, oscilar menos dentro dos jogos, porque como os jogos terão um caráter decisivo, né, você não pode sair do jogo, são jogos grandes, os adversários todos terão muita qualidade, se nós não fizermos bem a nossa parte, eles vão estar lá para nos incomodar. Mas acredito que com todos aí do elenco que temos à disposição. Romero, o Cruzeiro enfrentou hoje um time muito forte, tem jogadores aí que estavam cotados para ir para a Copa do Mundo, e o Cruzeiro se impôs, teve dificuldades, como o próprio Racing, o treinador do Racing, disse que também teve essas dificuldades. Esse é um tipo de jogo para o Cruzeiro mostrar para a próxima fase para os 15 outros clubes, aquela frase sua que está rodando na boca de todo mundo, respeita o Cruzeiro, não posso falar o resto por causa da censura? Sim, a gente sabe da grandeza de Cruzeiro, né? Eu sempre falo que na Argentina, no resto dos países que competem na Copa Libertadores, sabe que Cruzeiro é um time grande, como a gente sabe que Racing também é um time grande, né? Daqui para frente só ficaram os melhores times, então cada jogo vai ser assim, vai ser uma decisão. Então a Libertadores é assim, né? Só tem time grande e agora na seguinte fase vai ser uma bestia de jogo também. Mano, você falou aí da oscilação na primeira parte. O que foi fundamental, o que foi determinante para o Cruzeiro retomar ali o caminho para a volta aos trilhos e para essa segunda parte com uma campanha impecável? O que determinou essa reação do Cruzeiro? Na segunda parte da Libertadores, tivemos um primeiro jogo onde jogamos bem, na minha opinião, lá em Buenos Aires. Perdemos porque cometemos erros em bola parada que nosso time não é acostumado a cometer, né? O adversário se aproveitou. Mesmo assim, criamos, em termos de oportunidades lá, uma condição de no mínimo empatar também. Talvez como eles criaram hoje aí, também poderia terminar empatado o jogo, porque são duas equipes que criam bastante e que têm muita capacidade técnica para definir. Depois jogamos o segundo jogo numa data terrível para a gente. Jogamos com o Vasco no meio das duas finais do Mineiro, né? Depois de sair de uma derrota no primeiro clássico e já pensando no segundo para vislumbrar uma reação e conquistar o título. Então, e o Vasco exatamente numa condição contrária, porque havia vencido a primeira da final do Carioca, né? Então as duas equipes se enfrentaram nessa condição. E a gente não teve forças naquele dia. Foi o jogo que não conseguimos impor ritmo. Mas pelo menos fomos inteligentes, que é o que eu falo sempre. Quando não pudermos ganhar, não se perde. E não nos expusemos para não perder. E foi um ponto importante, né? E além de fazermos um ponto, o Vasco também só fez um. E isso lá no somatório final nos colocou na última rodada já classificado. O jogo de Santiago, terminamos o jogo cientes de que tínhamos feito um bom jogo. Disse isso aos jogadores, disse para todo mundo ouvir, embora nem todo mundo concordava, e a gente respeita a opinião dos outros, mas era fundamental não perder lá, porque se perdêssemos estamos fora. Então tínhamos que, para poder reagir no segundo turno como reagimos, trazer aquela condição de lá. Fizemos um jogo de exceção, um jogo de volta contra a Laú aqui, que superou todas as expectativas, né? E se fazer o placar que nós fizemos, deu uma confiança muito grande para seguir
para o segundo jogo do turno contra o Vasco em São Januário e já conquistar a classificação de antemão, porque no dia seguinte o Racing venceu a Laú de 1-0 e só por um terremoto aí no futebol não sairíamos hoje classificados. Então a equipe tem qualidade, passou por um momento difícil porque muita gente passa e a gente soube reverter isso com a qualidade que os jogadores têm, com a confiança que tem no trabalho, naquilo que fizemos para decidir as questões táticas, estratégias de jogo importantes. Numa competição como essa é importante você ter. Então esse somatório, mais o torcedor do Cruzeiro, né, que hoje deu mais um exemplo aí de estar verdadeiramente confiando na equipe. Hoje, no momento mais difícil, ele cantou no estádio, cantou forte, mostrou que confia muito na equipe que está ali dentro do campo representando. Se somando tudo isso, é um Cruzeiro forte, e um Cruzeiro forte pode chegar longe na competição. Mano, para fechar aqui da minha parte, destacar também que essa reação começou também com mudanças de peças. Uma delas, o Lucas Silva, que, ao que parece, recuperou o seu verdadeiro futebol. Você há pouco comentou do Arrascaeta, que espera contar com ele para a sequência da Libertadores, depois da Copa do Mundo. E o Lucas Silva, você tem essa garantia da diretoria ou vai ficar como interrogação? E comentar, claro, a recuperação desse jogador não fosse a confiança que você depositou dele, a oportunidade dada, né? Pois é, a gente, de períodos em períodos, tem conversas com os jogadores. Há algum tempo atrás tive uma com o Romero, tinha uma possibilidade de sair lá no início da temporada. E os jogadores têm as suas expectativas, têm a sua carreira, têm seus sonhos, né? E às vezes, quando o jogador não está tão titular, não está jogando tantos jogos, ele perde um pouco daquela questão pessoal, e a gente precisa recuperar, sentar, falar claramente como eu falei para ele e falei para o Lucas também as mesmas coisas. A única coisa que não posso prometer a um jogador que trabalha comigo é que ele vai ser sempre titular. Não posso prometer porque não vou poder cumprir. E eu acho que não é necessário a gente fazer isso. É importante eles se sentirem de que quando estiverem bem, serão os escolhidos pelo treinador. Hoje, uma das maiores contratações do Cruzeiro estava no banco, porque Romero está melhor. E Edilson foi esperar o seu momento para voltar à lateral, que é a posição dele. Então, procuro respeitar isso. Esse respeito mútuo que temos cria uma confiança entre o que o treinador está falando e as suas atitudes, que é importante ter em relação. E aí vale para todo mundo. Eu espero que o Lucas continue com a gente. Acho que ele vive, depois de muito tempo, um bom momento, uma recuperação. Quando voltou, e já trabalhei com vários jogadores, e isso é muito comum de acontecer, às vezes o jogador perde a sua referência própria. Acontece tanta coisa nesse meio, que às vezes você perde a sua referência. E nós fomos tentar recuperar essa referência dele como jogador. Mas trabalhou muito duro para isso, se condicionou muito melhor, não fazia pré-temporada, fazia 2 anos, esse ano fez pela primeira vez, e as coisas, né, tendem a dar mais certo quando você faz bem a sua parte. É o que está acontecendo com a gente na grande maioria. Nós temos um elenco muito trabalhador, muito correto, e merece bastante coisa boa que temos pela frente para acontecer. Muito obrigado. Está aí o técnico Mano Menezes. Mano, existe uma máxima criada de Libertadores que Libertadores não basta jogar futebol, precisa também guerrear muito. Saber se você concorda com isso, se esse seu Cruzeiro tem essa cara para ganhar essa Libertadores. Isso tem também pergunta ao Lucas Romero, que é argentino, né? Primeiramente você, depois o Lucas, então, por favor, mano. Tá mesmo. Sim, Libertadores precisa algo mais para vencer. Precisa mais alma, a equipe precisa acreditar muito nas coisas que está fazendo lá dentro do campo. Às vezes precisa ganhar de formas não tão técnicas, às vezes precisa suportar resultado de formas, né, muita dedicação, muito comprometimento. É assim, você vê que o adversário não se entrega nunca.
até a última bola, lutou até a última bola do jogo. E se não fosse a carequinha de Bruno Silva aparecer lá no último lance, né, como a de Sobis apareceu minutos antes para tirar, talvez tivéssemos tomado o gol de empate naquele momento. E saber suportar às vezes o fato do adversário ter mais posse de bola. Às vezes temos que saber jogar assim, porque se acreditamos que os outros têm tanta competência contra nós, não seremos sempre nós os superiores dentro do jogo. Mas não é porque o adversário é superior que você tem que tomar o gol. Tem que saber se defender bem. É uma competição muito difícil de ser ganha, por isso que ela pertence a poucos, e quem a ganha sempre será lembrado na história do futebol sul-americano. E você não entra para a história se não tiver algo muito diferente dos outros. Eu acho que é uma competição muito competida, né? Por todos os times que estão agora. Esse ano só tem time que foi campeão na Libertadores. Então, é uma competição que muitas vezes a gente consegue a vitória só num detalhe. Tem que estar ligado 100% do jogo. Muitas vezes você vai jogar fora de casa e vai trazer um resultado negativo e tem que deixar para poder virar o jogo em casa. Mas saber que se a gente, o treinador sempre fala, né? Se perder 1-0, a gente tem a possibilidade de virar em casa. Então não se desesperar pelo resultado negativo. Tem jogo que vai correr atrás da bola, tem jogo que vai começar melhor para nós e sobre o final vai terminar sofrendo como a gente sofreu hoje. Mas na competição é assim, só poucos conseguem ganhar a competição, então a gente vai trabalhar para isso. É um sonho que a gente tem e com trabalho, com dedicação a gente pode já conseguir. Mano, mesmo você tendo poupado muitos jogadores aí durante a temporada até agora, o jogo de hoje exigiu muito dos jogadores, e no final do jogo, principalmente, os jogadores estavam muito desgastados, alguns como o próprio Thiago Neves, o próprio Robinho saiu também bastante desgastado. Como é que está a parte física desse time que ainda vai ter que fazer mais 6 jogos pelo Brasileiro até a parada da Copa? É bom falarmos sobre isso para ficar bem claro e até aguçar aí a opinião das pessoas, a discussão. Imagina se não tivéssemos tirado a equipe diante do Atlético Mineiro, nosso principal rival. Aí, certamente não teríamos capacidade de fazer um jogo tão forte como esse. Então, em determinados momentos, temos que fazer escolhas, né? Confiar em todos os jogadores do grupo, não só da boca para fora, mas na prática, porque é muito difícil você colocar uma equipe toda alterada num clássico como jogamos no sábado passado, né? Os riscos são grandes, às vezes você pode ter um resultado mais elástico e aí tudo vai por terra, né? Uma coisa é você perder de 1-0, outra coisa é você perder de 4-0. Mas confiamos porque sabemos que eles têm muita qualidade, estão se entregando muito no cumprimento daquilo que está sendo estabelecido, é sinal também de que concordam com aquilo que está sendo proposto pelo seu técnico. Perdemos Rafinha no jogo de Curitiba, talvez vamos perdê-lo para 2, 3 jogos. Aquilo que acendeu a luzinha, né? De ter que correr um pouco mais de risco no sábado. Thiago já voltou, mas sabíamos que não era um jogador para 90 minutos. Talvez se Rafinha tivesse condição, Thiago ficaria para um segundo momento, mas como perdemos Rafinha, a opção foi iniciar com ele, porque é um jogador decisivo, então íamos levar até onde desce, sem risco para a sua integridade e para a continuidade da temporada. Robinho está bem, podia continuar mais um pouco, Robinho, mas optamos por Bruno porque queríamos um jogador de mais força ali naquele momento, defensiva e de puxada de contra-ataque. Bruno tem esse arranque para jogar contra um time que está nos atacando, é um jogador muito útil para fazer esse corredor, né, pela direita. Fez muito pelo Botafogo, pode fazer pela gente também. A Arrascaeta estava no limite, né? Mas vamos mandar ele para o Uruguai, então não temos preocupação nenhuma.
Acho que vai ser bem conduzido até o final, e posso conduzir isso com tranquilidade pelas amostragens que todos os jogadores nos deram nesses últimos jogos, o jogo do Beira-Rio, o jogo do Independência. Qualquer jogador que tiver que colocar, vamos colocar com segurança, só que agora não há mais a necessidade de fazer uma alteração tão grande na equipe, com 10, 11 jogadores, como fizemos no jogo de Porto Alegre, nem o jogo de sábado passado. Poderemos rodar um pouco mais mesclado, para que os próprios jogadores que entram tenham segurança para entrar. É o que vamos fazer para terminar aí antes da parada da Copa. Boa noite, senhores. Boa noite.